E aí, galera, sejam todos bem-vindos ao canal Roberto Enfermeiro ponto um. A gen e a gente está falando aí, do primeiro episódio do canal, um podcast onde eu vou trazer para vocês, tá, tudo sobre a parte de saúde, bem-estar. A gente vai falar também de como de como você pode começar no empreendedorismo, tá bom? É um canal que se preocupa com você, que nos assiste, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está aqui, tá iniciando o primeiro programa. Tá todo mundo tenso, é o primeiro programa, mas isso faz parte, entendeu? E a gente, com o decorrer aí do programa, vai ficando mais à vontade. E o primeiro convidado a iniciar com o pé direito aqui no canal é Roberto Enfermeiro ponto um, tá? É o doutor Márcio Sampaio, tá bom? Que é um médico que é um médico que é especialista em implante de cabelo. É uma nova modalidade aí no mercado, entendeu? Eh, que envolve estética, mas também envolve a parte da saúde, da autoestima. Márcio, seja bem-vindo, Obrigado, tá bom? Roberto. Ao nosso canal. Eh, queria agradecer por você estar aqui, por você acreditar no nosso projeto, entendeu? Para nós agora, a gente já está iniciando com o pé direito lá na frente. E, cara, eu tô super orgulhoso em ter você aqui. Além de ser, a- além de ser um amigo próximo, a gente trabalha junto, gente, entendeu? É um médico super humano. Marcio, se quiser, se quiser olhar para aquela câmera e você falar um pouco de você, Uhum. como você chegou até a medicina, quem é o Márcio Sampaio e assim por diante. Obrigado, Roberto. Para mim é uma honra, poder fazer parte dessa estreia, né, e eu sempre fico muito à vontade quando eu estou ao lado de amigos, então é um momento de muita alegria para mim, poder te reencontrar, poder estar aqui com você. Eu eu sou médico formado pela Universidade Federal, São Carlos, pela UFSCar. Eu tenho uma formação bem diversificada. Eu atuo hoje na área clínica, mas eu tenho uma formação muito densa em gestão hospitalar. Certo? Inclusive, eu tenho um mestrado em gestão de serviço de saúde pela Universidade de Trás-os-Montes, UTAD, fica na região produtora de vinho ali de Portugal, em Caramba, Vila cara. Real. A cidade de Vila Real fica ao norte de Portugal, ali perto do Porto. Certo. É basicamente uma curiosidade, falou para falar de mim. Sim, Você sim. me conhece como alguém que atua clinicamente, né? Mas eu tenho Certo. uma formação, atuei muitos anos na saúde suplementar, gerindo o hospital de pacientes terminais, um hospital Caramba, de cara. cuidados paliativos, mas eu tenho essa formação muito específica e até bem aprofundada, estava no meio do meu doutorado, quando eu direcionei minha carreira para a área clínica, né. Certo. Fiz uma pós-graduação no INCOR em cardiologia, né, para Certo. conseguir mais ferramental para gerir com as emergências cardiológicas, e me especializei em transplante, em cirurgia capilar. Operei por 3 anos e meio numa grande rede de São Paulo, até, adquirir experiência e segurança necessária para depois trilhar meu próprio caminho e operar meus próprios pacientes. Show de bola, Márcio. Márcio, e quem é o Márcio? Porque as pessoas que nos assistem falam: "Pô, é mais um médico aí que se deu bem na vida, é mais um médico aí que deve ser filho de fazendeiro, que a coisa para ele já foi fácil". Cara, eu trabalho com você, a gente dá plantão numa emergência, gente, entendeu? E é um médico, assim, super seguro. Então você que é cliente do Márcio e opera com ele, fiquem sossegado. Vocês estão com um médico, assim, super. O cara domina uma sala de emergência, então a gente vai falar também sobre isso mais pra frente, entendeu? Márcio, você, quando foi fazer medicina, quem era o Márcio? O Márcio veio da periferia? O Márcio veio de onde? O Márcio é o filho de imigrantes nordestinos, tanto é que meu sotaque não nega isso, né. Nasci em São Paulo, mas meu pai, como um típico imigrante nordestino, na década de 70, vinha para São Paulo, juntava um dinheiro, voltava para o Nordeste. Certo, Não conseguia se fixar à terra, não conseguia se fixar lá e voltava para São Paulo de novo. E entre essas idas e vindas, não havia uma preocupação com o estudo naquela época. Então ele interrompia ciclo escolar e não tinha essa cobrança e não tinha essa preocupação, ela não existia. certo. Então o Márcio é um sujeito que logo no começo do ano de vida não tinha como prioridade o estudo.
porque o ciclo era interrompido e por uma questão de subsistência e uma questão cultural também, não há culpado nisso, né. Uma questão que é cultural até hoje, Até hoje, até hoje. até hoje. É. E nessas idas e vindas, estudava pouco no Ceará, um pouco em São Paulo, até que meu pai acabou fixando a família aqui, e eu segui meus estudos aqui em São Paulo. Minha mãe é dona de casa, uma pessoa que cuidou dos filhos, que educou. A responsabilidade naquela época de cuidar dos filhos e de educação deles não era da escola. Quem fez isso foi minha mãe. Sim, fui educado e meus Entendeu? irmãos pela minha mãe. E meu pai trabalhava fora e a instituição familiar funcionava desse jeito. Meu pai trabalhava na construção civil, trabalhava com a parte de ferragem. Graças a Deus ambos são vivos. Eh, Ele trabalhava como armador na construção civil e criou os 4 filhos. E eu cresci na periferia de São Paulo, estudei e desde muito novo eu falava. Eu tinha essa vontade e falava para mim mesmo: "Eu vou estudar, eu quero uma outra realidade para mim, eu quero as oportunidades que eu vejo que as pessoas, que eu admirava tinham também". Em algum grau, Roberto, até te falar isso, que isso é interessante, eu crescendo na periferia, eu via que em algum grau o meu destino estava selado, eu reproduziria uma prática, eh e já reinante na sociedade. Eu em algum grau, num determinado momento, eu percebi que eu seria funcionário do filho do patrão do meu pai. Eu percebi esse ciclo se reproduzindo. Então as pessoas cresciam, começavam a trabalhar, às vezes conseguiam emprego no próprio trabalho do pai, mas isso é só uma ilustração. Mas eu reproduziria isso, eu seria, em algum grau, existia uma determinação social, que eu reproduziria o que era reproduzido na comunidade onde eu viveria. Aí eu quis fazer diferente, eu comecei a estudar. Dos 4 irmãos, você foi para medicina. Eu fui para medicina, tenho uma irmã que é enfermeira, os meus outros 2 irmãos, migraram para o Ceará e trabalham lá, mas acabaram não concluindo o ensino superior. Aí você foi estudar. Você foi estudar, tal, fez o concurso para a universidade lá de São Carlos, Fiz, não é paga. não é paga, mas antes disso, Roberto, vamos voltar um Vai pouco. lá, vai lá. 4 anos de cursinho, 4 anos de cursinho. trabalhando dia e indo para o cursinho à noite. 4 anos, Pagava o cursinho? pagava cursinho. O Pagava com o último seu salário? Pagava com o meu salário e o último ano já quase não pagava, porque eu estava sempre lá, quando eu fazia a prova de bolsa, acabava conseguindo um bom desconto. Pagava com o seu salário. Pagava com o meu Isso é salário, importante, viu? estudava, aos finais de semanas. Bom, é trabalho, é luta e eu tinha isso, eu tinha essa determinação, eu tinha esse foco. Certo. Eu queria estudar e eu não sabia, quanto tempo eu demoraria, mas eu tinha certeza que em algum momento eu entraria na faculdade. Depois de 4 anos, eu entrei na Universidade Federal de São Carlos e Passou na prova. passei na prova e me tornei médico. Então esse é Então um pouquinho do Márcio. então então gente, esse é um pouquinho do canal que a gente aborda a parte de empreendedorismo, e o Márcio foi empreendedor desde a escolha dele e assim por diante, entendeu? Eh, a gente vai iniciar aqui, Márcio, a nossa entrevista, mas antes eu quero agradecer ao patrocinador desse estúdio, ao Magnus Advogado, Grupo Magnus, né, e ao Evandro Magnus, entendeu? Que abriu esse espaço pra gente, uma preocupação enorme em fornecer o melhor, entendeu? Então, Evandro, a gente queria agradecer para você, eh, abrir esse espaço onde a sua preocupação provavelmente é a mesma nossa, né? Promover, promover informação, a parte da saúde, a parte do bem-estar. Então a gente queria agradecer a você, tá? E iniciando aqui o nosso tema sobre a parte de implante capilar, Márcio, houve um crescimento de 300% aí no mercado aqui, nessa questão de implante capilar. Hoje eu entro no Instagram, aparece 1 milhão de profissionais lá falando de implante capilar e assim por diante, entendeu? A demanda aumentou, entendeu? A pergunta é, Márcio, o implante capilar é para homens ou mulheres podem fazer, Mulheres também podem fazer. O implante capilar não é só para homens. certo? Eh, Embora o público principal, 95% das pessoas que demandam esse procedimento, que chegam no consultório, são homens. A gente tem 5% aproximadamente de mulheres procurando um implante capilar. A gente está falando de um procedimento, extremamente procurado por homens, mas existem algumas mulheres que acabam recorrendo a isso e se houver indicação, tem que haver indicação para
Se houver alguma indicação específica para mulher, a gente faz um implante capilar de mulheres também. A mulher a mulher, ela tem teria uma resistência em relação ao implante capilar ou falta mais informação para ela, mais abertura para a mulher? Não, é que Porque você está trazendo uma porcentagem muito baixa, cara. E a gente tem várias patologias voltado à mulher, a queda de cabelo, que é a alopecia, se eu não me engano, né. sim. E essas patologias, essa mulher que tem essa queda, né, de cabelo, alopecia, é indicado também implante capilar? Então, a grande maioria da procura é realizada é por homens, porque as mulheres a doença, a alopecia androgenética, ela ela acaba acometendo muito mais homens mesmo. Então é por uma Entendi, questão epidemiológica. entendi, A alopecia androgenética, ela atinge, majoritariamente homens. entendi, Dentre as doenças as alopécias e as questões relacionadas à tricotomia, as doenças, que acometem mulheres, a alopecia androgenética representa o percentual muito pequeno. entendi. Mas mulheres acabam nos procurando muitas vezes sem alopécia. Eu já Tá. tive casos de mulheres em que a região, a hairline, a linha do cabelo dela, Uhum. região frontal, ela era muito afastada. A testa, Testa, a ela testa, tinha a uma testa. testa Muito grande, muito grande. a testa, E isso faz parte da constituição dela, do certo. fenótipo dela, e ela é assim. Só que isso não agrada, Incomoda ela. incomoda. Então isso é uma indicação. Quando isso Pode te incomoda o procurar. paciente, pode me procurar. Então tinham pacientes insatisfeitas que não tinham necessariamente alopecia androgenética e que me procuraram para diminuir a obviamente existem indicações muito específicas, né? Mas nem sempre é possível reduzir a linha do cabelo, porque tem uma questão, Roberto, aí são questões técnicas Fica à vontade, fica à vontade. ligada à questão da musculatura. Por exemplo, a gente não vai implantar folículos em cima do músculo, Tá. o cabelo vai mexer quando a pessoa sorrir, vai parecer cabelo de Certo, boneca. entendi. Tem uma questão também da idade, a linha do cabelo tem que ser compatível com a idade da pessoa, porque na medida em que você vai envelhecendo, a hairline, ela vai aumentando. Então, Hum. então a gente respeita algumas questões, a simetria, da distribuição facial, mas mulheres, quando há indicação específica, é possível Ela que vai se passar em faça. consulta com você vai fazer toda essa análise aí, Sim, a gente faz certo? análise, mas E não vai ter nenhum problema de falar a real pra ela: "Ó, não é indicado por enquanto". sim, isso Porque a gente tem problema aí de médicos aí pô, médicos não, vamos falar de profissionais aí, que não quer nem saber, ele quer vender. sim. Ele não tem essa consciência, entendeu? E eu acho que o profissional tem que ter consciência, porque é o nome dele que vai lá e depois, entendeu? Assim por diante. En então, Márcio, se tiver que falar não é indicado, você vai falar com ele. Eu sempre falo, Acabou. inclusive com os homens, Aham. quando os pacientes chegam para mim, e isso é muito comum: "Doutor, eu me programei, no mês que vem eu quero operar". Eu não opero. E Certo. não opero por uma questão de vaidade ou de Uhum. agenda. Eu não opero porque é pré-requisito que se faça um tratamento prévio Uhum. eu faça um tratamento prévio de 3 meses, no mínimo, Certo. para a gente começar para a gente pensar no transplante capilar. Uhum. Então, se não houver indicação técnica, eu não opero. E ainda que haja, eu não faço antes de 3 meses. Show. E eu É. vou te dar um exemplo. Quando a gente pensa no tratamento medicamentoso prévio, eu estou pensando no transplante que nós faremos daqui a 3 meses. Porque eu não penso, por exemplo, só no fortalecimento do fio, dos folículos que já estão adoecidos ou morrendo, vamos chamar assim. Certo. Eu penso na questão do fortalecimento do folículo, principalmente da área doadora, será levado para uma área receptora. Então, quando eu falo do tratamento prévio, eu dei o exemplo do folículo, mas, eu sou um agente de saúde, Roberto, eu sou médico, eu não sou um vendedor, né. E você falou, a gente toca uma emergência junto, a gente toca muitas coisas juntos na vida, né. Toca a emergência, eu toco minha família. Esse é um trabalho, mas quem está ali na minha frente é uma pessoa que tem um sonho. Ele está realizando um sonho. E na medida em que eu comercializar esse sonho, mercantilizar esse processo e colocar minhas demandas e minhas necessidades de procedimentos cirúrgicos à frente do sonho dele e à frente do que é correto do ponto de vista médico, eu estou fazendo algo errado. Então, o dia que isso acontecer, eu não estarei mais lá. Então, a indicação técnica sempre vai guiar minhas ações. Muito bem, Márcio. Mantendo o código de ética sempre aí, entendeu? Primeiro o ser humano, né. Márcio, você atua
a cirurgia sua, o seu implante, é feito aonde? Onde é a clínica? Tem essa clínica, porque eu queria falar para vocês também, meninos, vocês que vão procurar um local para fazer implante capilar, escutem a orientação do Márcio aqui, porque vocês têm que procurar um local que tenha todo o suporte. Porque a gente tem histórias aí, mas é anestesia local, independente ao risco de uma reação alérgica, ao risco de ter um choque anafilático, um, de de ter um choque anafilático por causa da anestesia. A pergunta é: esse local vai ter suporte? O médico lá está preparado? O médico lá trabalha com emergência? Me preocupa isso também, Marcelo, porque tem muito médico que vai para a área da estética e nunca entrou numa sala de emergência. Se tiver que pegar um paciente em situação, o paciente evoluindo para uma PCR ou para um choque anafilático e assim por diante, não vai estar preparado. Vai pôr no carro e levar para o hospital. Ele não vai conseguir atender nessa clínica. Me fala um pouco sobre isso, Marcelo. Onde você trabalha, se tem esse suporte. Você não precisa falar que você já tem uma experiência com emergência. Você trabalha numa sala de emergência. Tem muitas clínicas que não têm, de fato, esse suporte, Alberto. Você está correto. Minha orientação é que sempre busque saber o máximo, obter o máximo de informações que você puder sobre a clínica. Você precisa conhecer o currículo do médico, precisa saber se o médico tem informação específica para isso. A clínica ela tem que ter um suporte, pode pedir para conhecer a sala cirúrgica, Tem ele essa liberdade. tem que ter, Essa- ele tem que conhecer, ele tem que olhar, entra na sala, mesmo sendo leigo, procura, pergunta, cadê o desfibrilador? Você tem um carrinho de parada? Dá uma olhadinha no carrinho de parada. Dentro do ambiente da sala cirúrgica, você já consegue ter uma ideia da estrutura. E mesmo sendo leigo, você tem que explorar, você tem que perguntar, você tem que entrar na internet, procurar o cadastro daquela clínica, entrar no site do CREMESP e verificar se aquele médico tem aquela formação específica para isso. E a depender do que você encontrar, você vai perceber que muitos médicos, de fato, muitas clínicas não têm essa estrutura e muitos profissionais não têm informação específica para atuar numa situação de urgência e emergência. Tá. Deixa eu te perguntar então, orientando aí, o cliente que procurar um serviço aí de implante capilar, ele vai entrar no CREMESP, vai jogar o número desse médico para saber se esse cara tem essa especialização. Ele também já pode entrar também no Reclame Aqui para ver sobre essa clínica, se tem alguma reclamação e assim por diante. Acho que provavelmente deve ter alguma coisa assim também. Sim, e ele pode, inclusive, na própria clínica, solicitar os alvarás de funcionamento, as licenças da vigilância. Porque, o Márcio, as pessoas, o médico vai vender o serviço para esse cliente, fala, não, mas é anestesia local, não tem nenhum problema e assim por diante. E o cara tá num desespero na questão da aparência estética, e de repente ele fez um valor bem acessível, né? E, e aí ele não vai se preocupar com isso. E aí tá. O que me preocupa, deixa eu olhar para essa câmera aqui central, é que teve um aumento, gente, de 300% em implante capilar. Daqui a uns 5, 6 meses, 8 meses, a gente vai ter. Eu espero que não. Que a gente não tenha algumas reportagens negativas por iatrogenias, por erros, por reações que venham a acontecer dentro dessas clínicas. Então você vai cair na mesma história da cirurgia plástica, vai cair na mesma história da bariátrica, que você faz no carnezinho ali, de repente você está indo para um matadouro. Essa é a palavra certa. Entendeu, Márcio? Márcio, se você quiser falar onde você opera, onde você faz o implante, você já falou que tem um suporte, acabou. Entendeu? É, o cliente vai chegar lá, vai ser acolhido, né? Como é que você faz? Você marca um horário com ele nessa clínica ou no seu consultório? Como é que funciona? Então, toda a etapa, desde a da consulta inicial, vou falar rapidamente, Sim? mas dá uma ideia geral de como funciona isso e esse fluxo, né? Uhum. O Há uma avaliação inicial em que a gente alinha a expectativa do cliente, Ah, entende o que ele precisa, o que causa sofrimento, entendi. e junto com isso eu faço uma avaliação técnica, porque em alguns casos, Roberto, o paciente ele tem o desejo, mas ele não tem possibilidade, não tem uma indicação técnica. Tá. Tem pacientes que chegam já com um grau de calvície tão avançado em que ele não tem área doadora. Eu preciso que haja uma área doadora para que eu possa transplantar para a região em que incomoda ele, Certo, para a região onde ele perdeu o cabelo, para a região onde a doença está instalada, certo, que é a calvície dele, né. certo. Então, existem algumas situações
o paciente não tem área doadora suficiente e não há indicação técnica. E por mais que o paciente muitas vezes insista, eu acabo contraindicando. Então, eu faço essa avaliação técnica, havendo indicação técnica, ele começa o tratamento medicamentoso que eu havia te falado. Certo. Esse tratamento medicamentoso visa estagnar a progressão da doença. Os medicamentos principais é a Quanto dutasterida. tempo mais ou menos? Isso, A partir de 3 meses é o tempo que a gente já o começa a perceber tratamento o resultado. medicamentoso. 3 meses, dutasterida e minoxidil, Certo. minoxidil tanto tópico quanto via oral. E a gente consegue estagnar a progressão da doença, melhorar a densidade e a espessura dos fios. Uhum. Você melhora os folículos da região que está adoecida e você melhora principalmente os folículos da região da área doadora. Certo. Márcio, e aí começou o tratamento começou o tratamento medicamentoso, passou os 3 meses, chegou a hora de marcar o dia da cirurgia. Você leva ele até a clínica, como é que funciona isso daí? A gente marca na clínica às 6h30 da manhã, Certo. eu já recebo o paciente Uhum. e a gente vai para o planejamento cirúrgico, para a marcação da cirurgia. Entendi. Daí a gente faz a marcação, planejamento cirúrgico e já faço a raspagem da cabeça. Daí depois eu já levo ele para o centro cirúrgico e aí começa o procedimento em si. É um procedimento, Roberto, que dura de 6 a 12 horas. Não é comum uma cirurgia durar 12 horas, mas existem algumas situações que sim. Mesmo porque durante a consulta e o planejamento cirúrgico eu não prometo quantidade de folículos. Ah, Eu não faço isso. A vai gente ser 1000 folículos, vai não. ser não. Tem que entender a necessidade do paciente e a gente vai fazer o máximo que a gente puder para que ele volte a ter cabelo na região em Certo. que ele não tenha. A gente vai fazer o máximo que a gente puder para transplantar o máximo de folículos, direcionados, obviamente, pela indicação técnica. Sempre vai trabalhar com folículos dessa parte de trás aqui, da cabeça, ou não? Não necessariamente, Tá, mas geralmente essa parte são os fios nobres dessa região de trás certo. e parte da região lateral. Esses são os fios nobres. Entendi. Se o paciente tiver fio suficiente, folículos suficientes dessa região para que eu possa transplantar para a Uhum. região calva, a região onde a doença está instalada, ótimo. Certo. Se não, a gente avança para outras regiões. Então, eu posso utilizar folículos da barba, Da barba, do tórax, se tiver pelo. se tiver pelo. Então, ele tem uma textura diferente, Certo. ele tem uma espessura diferente e uma característica diferente. Uhum. Obviamente, é um fio. Ele não é um fio nobre, que a gente chama, mas ele é importante para pacientes que têm uma densidade, uma área doadora muito comprometida, uma baixa densidade, a gente consegue retirar esses folículos dessas regiões e implantar principalmente em região de coroa. Eles Certo. atuam ali dando um pouco mais de densidade e os folículos dessa região mais nobre eu consigo colocar na região de terço médio e região frontal. Então a gente pode utilizar fios de outras regiões do Quando corpo. você tira o folículo dessas regiões, fica uma coisa aparente ou é bem discreto? Bem discreto, En bem discreto. então não fica um vazio ali não. Não fica, Olha porque a isso. gente Porque atua. as pessoas falam: "Ah, vai tirar daqui, vai descobrir um santo para cobrir o outro", Sim, sim. Não, entendeu? não. Sim, mas nesse caso não, Roberto, porque atua te retirando é um trabalho artesanal, é importante dizer isso. Isso. E é por isso que demora muito. A gente retira folículo a folículo. O folículo ele pode ter de 1 a 6 fios, Então aí então depende. então para você ter uma noção, você que nos assiste aí, se for contar cada folículo aqui atrás, tem mais de 1 milhão. Muitos. Ele vai tirar um terço disso aí, nem um terço. Eu É vou muito pouco pra ver. é, É muito pouco pra da região, mas para onde vai é muito. sim, tem situações em que a gente retira 3.000 folículos e quando precisa codentra Artesanalmente, você vai artesanalmente. Até 10, 12.000 folículos a gente já retirou em cirurgias bem mais extensas e demoradas, e é o que eu te falei, depende de cada caso, né. entendi, entendi. Eh, mas é um trabalho artesanal, folículo a folículo. Então, importante te falar isso, Roberto, Fala. também, a questão do tanto os enfermeiros e a equipe de enfermagem aqui assistindo a gente, é Uhum. um trabalho feito a muitas mãos. Não é só Certo. a cirurgião. Eu estou ali fazendo a extração, planejamento cirúrgico. Existem outras 5 pessoas ao meu lado da enfermagem me auxiliando e atuando junto comigo naquele procedimento. Seja me auxiliando na separação, na contagem, na diferenciação dos folículos. Eh, os folículos, como eu disse, eles têm diferentes quantidades de fios por cada folículo, então a gente seleciona, a gente conta, a É gente separa. visível ou você põe no microscópio ali, É ou tem uma lente que aumenta ele? é visível, mas a gente atua também com lente de aumento para facilitar nosso trabalho e aumentar a precisão. Pra saber que é um folículo saudável.
Sim, saber o folículo saudável. Folículos, por exemplo, com mais de um fio, a gente evita colocar na linha Certo, frontal para ficar algo mais natural possível. entendi. A ideia é que seja o mais natural possível. Então, a gente conta para diferenciar e folículos com mais fios a gente coloca um pouco mais em terço médio, em região de coroa e assim por diante. É um planejamento cirúrgico intenso, contínuo, que acontece muitas vezes no momento mesmo da cirurgia. Explica aí, você estava me contando nos bastidores aqui, o paciente fica qual a posição do paciente? Fica em decúbito ventral, Certo? mas todo confortável, né, a gente Uhum, é muito tempo de cirurgia, então a gente procura acomodá-lo da forma mais confortável possível. uhum. Totalmente monitorizado, oximetria, frequência cardíaca, como eu te falei das questões relacionadas à segurança. Então, embora o paciente esteja em decúbito ventral com uma Ah, tem uma sedação? sedação leve via oral, a gente faz uma Hum, sedação leve via oral. certo. Nessa equipe não tem anestesista, porque você falou que é uma sedação via oral. Então você pode prescrever isso. Eu posso prescrever isso, Isso, eu prescrevo isso, eu faço isso. tá. Na maioria das cirurgias, Roberto, eu trago um anestesista comigo. Você leva um anestesista? Eu levo anestesista comigo. Caramba, cara. Eu levo anestesista comigo para trazer maior segurança para o paciente, principalmente quando o paciente tem alguma comorbidade ou se estiver Certo. acima de 45 anos, eu trago por uma questão de segurança. Então, existem esses 2 formatos. Eu posso, paciente jovem, rígido, geralmente eu faço uma sedação leve, Certo, mas em algumas situações específicas e indicadas, eu trago anestesista, ele fica comigo o tempo da cirurgia. certo. Fica em decúbito dorsal, sedação leve, o paciente relaxa um pouquinho, dorme e a gente começa o processo de anestesia. Tá. Importante dizer isso, o procedimento capilar ele não dói, Não dói. não dói. Não dói, não sangra? Sangra, Sangra, sangra? sangra um pouco, Certo. mas não dói. O paciente sente um desconforto, uma dor inicial na aplicação da anestesia. O anestésico, quem já tomou anestesia, né, já Uhum. sabe que pessoa suturar, fazer ponto, sabe que é desconfortável, ela É só a queima um pouquinho. pontada ali na hora. É, na hora é um pouco desconfortável, mas depois não sente nada. Um Certo. transplante capilar é a mesma coisa, a gente Uhum. anestesia os nervos da região occipital, depois ele já não sente mais nada e a gente começa o Olha processo de isso, cara. extração. Dos 5, 6, 10 mil folículos que nós fizermos, ou 5, 6, 10 mil furos que nós fizermos, Não vai pra sentir nenhuma. ele não sente dor nenhuma. Dorme? Chega a dormir? Dorme, ronca, Certo. acorda, conversa, pergunta, e a gente trabalhando incessantemente. Depois que a gente faz essa parte inicial de extração das unidades Uhum. foliculares, e, novamente, simultaneamente, inúmeras pessoas da equipe de enfermagem trabalhando, separando, contabilizando os Olha folículos, isso, cara. preservando eles, são organismos, eles precisam ser armazenados em locais adequados, a temperaturas e condições adequadas para que ele sobreviva. O paciente muda para decúbito dorsal, Agora é de barriga pra cima. agora de barriga para cima, e a gente começa o processo. Extrai 5.000, 5.000 incisões para implantar folículo a folículo. 5.000 furos. 5.000 furos. Extrair 10, 10.000 furos. E assim por diante. Por isso é que é 8 horas, 12 horas. É um trabalho artesanal, né? Daí, quando tá de barriga para cima, a gente faz o ponto anestésico, Hum, que incomoda, depois disso já não sente nenhuma dor, né? E a gente começa o trabalho, então o caramba, trabalho indolor, e a gente, a depender da cirurgia, pode de fato demorar de 10 a 12 horas. caramba. Márcio, então, então vocês estão vendo aí que é uma cirurgia de 8 a 12 horas aí, com uma equipe envolvida. A preocupação do Márcio é de levar um anestesista caso o paciente tenha uma comorbidade assim importante. Acho que até é bom falar sobre isso, viu, Márcio? Obesidade é comorbidade. Sim, Pode, pode necessitar de um anestesista lá sem dentro. dúvida. O Sim. paciente com grau 3 é indicação absoluta De ter um de anestesista lá ter dentro. anestesista. Show de bola. É, então tem toda uma equipe, tem uma clínica com suporte e assim por diante. O mercado, a gente vê aí no Instagram e assim por diante, os caras estão jogando os preços assim, mais e fica um pouco assustador de baixo, porque porque já pelo que você me falou, envolvendo tudo isso, o valor tem que ser um valor razoável aí. Para iniciar, porque depende do número de fios o valor ou não? Ou desculpa, depende da área que vai receber ou não?
Se eu sou totalmente calvo aqui, é uma área maior. Se eu tenho só entrada e quero posicionar as entradas, é uma área menor. O valor varia nessa parte ou não? Varia, Roberto, Tá, mas varia pouco, varia pouco, varia pouco. certo? Porque a Um equipe é a mesma. A equipe é a mesma A e equipe é a vai mesma. desprender o dia todo. Isso. De um modo a gente classifica a calvície em 7 graus. Explica pra gente. Grau Grau 1. 1, basicamente, você começa a perder um pouco de folículos de cabelo na entrada. Grau Uhum. 2, ela vai avançando da região frontal, da linha do cabelo, ela vai para terço médio. 3 mais ainda. 4, quando você já tem um comprometimento importante na entrada, já começa a pegar um pouquinho coroa. Certo, A progressão é essa. De certo, modo que grau 7 é quando você tem a coroa já unida à sua região frontal e terço médio, que certo, é aquela calvície total. certo. Então, pensando assim, de 1 a 7, muitas clínicas, muitos lugares, eles precificam de acordo com a calvície, pensando em maior ou menor trabalho, quantidade de de folículos transplantados. Roberto, varia pouco por quê? Porque é um trabalho que acaba demandando praticamente o dia todo. Sim. E um acompanhamento de, no mínimo, 1 ano daquele paciente. Ah, já tá incluso também o valor? Ah, sim. Caramba. Porque o trabalho ele já começa na primeira consulta, ele se estenderá até 12 meses após o Tá tudo transplante. fechado no pacote já. Tem que estar, porque o resultado que a gente espera máximo do desenvolvimento dos folículos, daquele cabelo voltar a crescer, é em até 12 meses. A partir de 4 meses a gente já tem fios crescendo, resultado de 70% a partir próximo dos 6 meses. O resultado final só em 1 ano. Então você precisa acompanhar esse paciente, você precisa dar o suporte. Principalmente psicológico, porque a ansiedade dele deve ser Ah, monstruosa, né? imensa, né? Eu Imensa. vejo aí nas academias, no exercício físico, o cara engordou durante 20 anos, ele quer perder peso em 3 meses. Sim, Não é sim. assim. É a mesma coisa a calvície. Ele viveu com a calvície durante anos. A tecnologia foi avançando, a Aham, medicina foi avançando e hoje a medicina ela proporciona esse momento para ele. sim. Trabalhar essa ansiedade dele vai ser monstruosa, né? Sem dúvida. Entendeu? E é uma coisa muito bacana. Eu transformo isso, que seria um problema em outras situações, em uma oportunidade de reforçar para ele que isso é algo maravilhoso. Essa ansiedade, essa expectativa, e me liga, doutor, e o cabelo está crescendo, doutor, o que está acontecendo? Tá... Eu já fui calvo, né? Já fui careca, então eu passei pelo que eles estão passando. Certo. Eu passei por tudo isso. Então, quando eles me trazem isso, ou antes ou depois do transplante, quando antes eu penso, ele realizará um sonho e depois ele realizou um sonho. Eu consigo olhar isso como oportunidades para eu sempre estimular e mostrar a importância para ele de ter paciência, que nascerá, e também acompanhar essas expectativas, porque eu já vivi isso, né? Mas, e por essa razão, eu não tive esse suporte na minha época, tá, Roberto? Todos têm meu telefone, pessoal. Olha isso. Todos têm, porque ele tem uma dúvida, ele quer resolver na hora, e eu tô ali, eu vivi isso. Houve uma situação que eu tive uma dúvida, eu só consegui falar com o médico depois de 48 horas. Para mim pareceram 48 dias. E algo que uma conversa, eu na hora já esclareço, já oriento, já combino, não, vamos, vem aqui que eu vou te avaliar, e muitas vezes eu vou até o paciente também. Então, tem muitas dúvidas, Certo. tem muita ansiedade, mas é uma oportunidade disfarçada para a gente celebrar a realização daquele sonho. Márcio, você falou que você foi calvo. Sim. Depois a gente vai mostrar o doutor Márcio como o bicho era feio. Era feio. Queria até. Queria depois pegar o nome da sua esposa, para Letícia colocar o nome Freire. dela na corrente de oração, meu, porque, É isso porque ela mesmo. pegou a melhor fase sua Foi com mesmo, cabelo. foi Entendeu? mesmo. Aquela história da década de 80, de 90, que é dos carecas que elas gostam mais, isso aí era uma coisa porque não tinha hoje a medicina que tem hoje. Entendeu? Pergunta: cabelo é identidade e ele pode vir, pode vir a resgatar a pessoa? Sem dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma. O Roberto, Hipócrates, o pai da medicina, ele era calvo. Em algum grau, isso incomodava tanto ele, aí eu que estou inferindo, Sim, que ele percebeu, tem relatos dele sobre os eunucos, em que pessoas eram castradas muito jovens, certo. né? E que não sofriam da doença que ele sofria, que é a alopecia androgenética. Entendi. Então, ele já era incomodado com isso. E ele tem relatos dele tentando entender a razão pela qual aquelas pessoas não ficavam calvas. Às vezes não tinham os testículos. Aí ele começou a associar a questão hormonal. Então, ele traz esse relato de uma preocupação antiga.
A gente percebe em filmes, na história, em novelas, na década no século XIV, XV, XVI, aquelas perucas, era Verdade, sinal de verdade, poder. verdade, verdade. Eles Hã, usavam, então assim, o cabelo ele faz parte, ele é identidade pra gente. O pode cabelo continuar. o cabelo ele é identidade pra gente, ele é identidade para alguns grupos específicos, monges, eles ou raspam o cabelo, ou grupos Certo, skinheads. sim. Então, o cabelo, ele tem uma questão de identidade, de cultural, histórica, Você be você que se arrasta ao longo de séculos e que até hoje continua sendo muito importante. você trouxe, pior que é verdade, quando a gente vê aqueles filmes da época do Império, do Luís XV, França, Inglaterra, era aquelas perucas bem bem compridas, inclusive, porque era sinal de poder mesmo, Sim, entendeu? Era poder. e por trás, por baixo daquelas perucas, nós tínhamos homens calvos, Homens calvos. homens calvos. E deixa eu te falar, os seus clientes, eu acho que uma coisa vai puxando a outra, viu, Márcio? Porque quando ele começa a ver nascer o cabelo, ele já começa a se preocupar com outras coisas também. Ele pode melhorar na aparência. E aí ele vai querer melhorar o rosto, vai querer melhorar o corpo, porque uma coisa puxa a outra. Eu tiro por mim. Em novembro eu tinha 130 quilos. Hoje eu comecei para academia, fazer dieta e assim por diante. Hoje eu tô com 116 quilos, entendeu? E uma coisa puxa a outra. O homem, o homem tem que ser vaidoso, cara, porque os homens de hoje, a gente atende em pronto-socorros, né? E a gente vê homens da nossa idade, cara, apresentando ser. O cara tem a nossa idade, mas a presença dele é de 70, 80 anos, cara. O que Sim. acontece? Me fala um pouco sobre essa questão da vaidade, porque o cabelo quando começar a crescer, ele vai querer. Falta essa. A pergunta é: o cabelo ele vai, vai despertar essa vaidade nele? Ele vai começar a se cuidar mais? Roberto, desde quando nós somos jovens, éramos crianças, o cabelo era uma das poucas coisas que a gente podia decidir. Verdade, verdade. Uma das poucas coisas que o homem se preocupava ligada à autoestima dele. O homem não tem kit de maquiagem, de um modo geral. Certo, O homem ele não tem nenhuma outra preocupação do ponto de vista de vaidade, a não ser o gel e verdade. cortar o cabelo dele É quinzenalmente ou isso mesmo, mensalmente. é isso. E ele mesmo, o garoto, ele geralmente é uma das poucas coisas, quando ainda é criança, que ele pode decidir um pouco do corte, do penteado. Caramba, cara. Só que ele cresceu e ele perdeu isso. Isso já mexeu com o psicológico dele, cara. Ele Já perdeu. mexeu com a Para autoestima muitos, dele. a única fonte de cuidado e de vaidade dele ali. Verdade. E onde vai a autoestima dele? Lá para baixo. E eu fico muito satisfeito quando homens de meia idade, por exemplo, vêm me procurar pensando na possibilidade do transplante capilar, e eu percebo que são homens que a vida toda cuidaram da família, cuidaram do trabalho, cuidaram da profissão, cuidaram dos filhos, cuidaram de tudo, Não cuidaram deles. mas se Não cuidou dele. distanciaram de si, não cuidou deles, Roberto. Então, obviamente, a calvície não incomoda todo mundo. Tem pessoas que vivem muito bem com isso, ótimo. Não precisa ter vaidade dessa vaidade a ponto de querer voltar a ter cabelo. Isso é uma escolha individual. Certo. Mas para as pessoas que isso incomoda, e muitos homens se incomodam com isso, transplante capilar é uma possibilidade de resgatar um dos poucos redutos de vaidade desse cidadão. Cara, você foi profundo agora, porque você buscou uma situação que quando a gente era jovem, era isso mesmo. Era no barbeiro, passar o gel, pentear o cabelo de lado, deixar brilhando, bonito e assim por diante. E de repente, com o passar do tempo, pela genética ou por uma patologia aí, você começa a perder, cara. E aí vem a autoestima, né? Nossa, Sim, o trabalho, a vida, as cobranças, as metas, a vida, isso faz parte, é intrínseco, mas ele se distancia de si, Roberto. o que mudou em você, Márcio? Mudou tudo, Conta pra gente. mudou Porque o tudo. Márcio, gente, é- era calvo. Era grau o quê? Grau 7, Grau 7. Vocês vão ver, grau entendeu? 7. A minha região frontal se comunicava com a coroa, eu não tinha Certo, vocês vão ver, não tinha mais cabelo. Mas me incomodava muito, muito, certo. muito Quando você fez o implante, mexeu em tudo, cara. O que aconteceu? eu mexi em tudo, minha autoestima, minha confiança, meu sentimento de pertencimento. Em algum grau, eu me reconectei a um Márcio
que olhava pra si lá E atrás. ninguém vai te chamar. Aquele médico é muito bonzinho, aquele médico careca. Porque a sociedade, Sim, eh, a própria sociedade já te nomeia também, né? sim, Nossa, ele é muito. É um médico careca, carequinha, entendeu? É um gordinho, sim. entendeu? Você fica rotulado, tem os Fica estigmas, né. rotulado, Sim, rotulado. E isso mexe também, cara. É porque você é o doutor Márcio, entendeu? E a sociedade vê isso como referência também, né? Essa questão da calvície, o cara, aquele carequinha, entendeu? E aí você se viu com o cabelo, entendeu? A sua esposa falou: Meu Deus, gente, vocês não têm noção. Vocês vão ver a foto. sim, O cara tá bonito pra caramba, entendeu? eu O cara tá bonito. eu acho que eu rejuvenesci uns 10 anos, Olha Roberto. isso, olha Sim, isso. sim. Aí vieram outras coisas. Certo. Quando eu falo que eu me reconectei com o Márcio que olhava pra si, é o que você disse. Eu fui pra academia, Olha isso. eu perdi peso. Roberto, perdi peso, mudei meu guarda-roupa. O cabelo foi só o disparador para uma cascata de acontecimentos em que eu percebi no final das contas, depois de um ano, que eu tinha me reaproximado de mim. Resgatou. Resgatou, e isso precisa ser resgatado com o cabelo ou sem cabelo, Roberto. E Entendi. agora entrando até numa outra questão e Sim, não sim. vou aprofundar, a gente está falando de indivíduos que muitas vezes se abandonaram, Tem muitos, cara. Tem muitos. muitos, tem E eu muitos. me vi nessa situação. E o Hum. cabelo, o implante capilar para mim, poder voltar a ter cabelo, foi uma forma que me reconectou a mim. Mudei meu guarda-roupa, emagreci, conquistei um novo amor. Estava separado há Jogou 5 ponto. anos. Desculpa o nome dela, cara. Letícia Freire. Letícia, você ficou com o melhor, cara. Meu Deus. Era pior que o Enéas, entendeu? Entendeu? Era bem bom, e eu acho que a grande questão Certo. disso tudo não é o cabelo isoladamente que você volta a ter, é o que a gente está A conversando. pessoa em si, né? A pessoa muda internamente também. A pessoa muda, a pessoa se distancia de si, cuidando do outro. Ele vai cuidar de tudo, da família, dos filhos, do trabalho, da conta bancária, das dívidas. Ele é um grande provedor e muitas vezes não cuida de si. E quando eles muitas vezes só uma questão importante Fica à que eu ia vontade. falar, Roberto, aqui da questão de muitas vezes ele não se olha. O transplante capilar, ele cresceu muito principalmente após a Covid. Epidemia de Covid, que as pessoas ficaram basicamente houve um isolamento social, né, Certo, elas ficaram mais confinadas, certo. e aí as videochamadas elas explodiram. Os eventos, o contato com a Certo. família, o trabalho, Uhum. e a pessoa passou a se ver. Se vê no vídeo. Ela se viu no vídeo. É verdade, porque ela evitava até se olhar no espelho às vezes. Sim, Olha evitava. isso, cara. Ou quando ela olhava era tão automático que ela não se reconhecia, porque ela já não estava mais conectada a ela, E Roberto. agora se vê no vídeo agora. Ela se vê no vídeo. Isso passou a incomodar. E como Márcio, você tá falando uma coisa importante. Isso incomodava até pra fazer foto, uma selfie, assim por Ah, diante? sim, Sim? sim. Eu usava boné com uma certa Olha frequência. isso, cara. O boné dava conta. Entendi. O boné escondia algo que eu não queria que visse. Em algum grau, Uhum. e novamente, tem pessoas que não se incomodam, isso tá tudo bem, Sim? isso depende de cada um, mas eu me incomodava muito com minha calvície. Então, eu usava boné, um certo embotamento, eu evitava fotos, Olha isso. mas enfim, hoje. Ah, hoje hoje eu vi eu estava até zoando com ele esses dias aí que ele revelou o filho dele é o cameraman, é o filmmaker e ele é o blogueirinho. O filho filma, ele falando, e eu falei: "Olha isso, cara". Mas Bacana. tá certo, cara. Eu acho que é poder compartilhar com outras pessoas essa experiência, o que eu vivi. Ô Roberto, sem excesso nenhum, foi algo extraordinário, porque eu sou de uma época em que não existia essa técnica FUI popularizada, que é a extração folicular, Certo, extração de cada unidade folicular, né, que é o que a certo. gente faz. Então, nós tínhamos o que a Que gente era chamava o de retalho, né? o retalho, O que é retalho. aquela técnica em faixa, que é a FUT, então nós tirávamos o retalho pequenos, ia E cicatriz distribuindo, na e cabeça. ficava uma cicatriz. E ainda assim, era uma técnica que não era muito acessível, Esteticamente horrível. esteticamente comprometedora
E depois a gente começou a perceber a ida de pessoas até a Turquia, né? Fazer Isso. transplante A capilar, Turquia tá fazendo pacote, né, o cara tem é, direito a avião, tudo, tal, mas hotel. hotel, mas eu fiquei sabendo que, dependendo aí do local que ele for, é um médico para uma sala de 20 pessoas, tá, onde quem tá fazendo são técnicos, não médicos. Olha só. São técnicos, não médicos. E a gente também não sabe, do ponto de vista até de regulamentação, né, se esses locais são legalizados, se esse E profissional o é que der lá, médico. se der algum problema lá, que suporte ele vai ter? Uhum, é. Eu sou dessa época que o transplante capilar era praticamente inacessível. Sim, Então meu pai não é careca, entendi. então eu não que isso ajudasse, mas eu não imaginava quando eu era pequeno ficar careca, Certo. ser calvo. Então, depois dos 20 e poucos anos, o cabelo começou a cair, eu comecei a perceber fios no travesseiro, mas ainda assim eu não me preocupava muito, porque eu tinha muita densidade. Certo. Depois dos 30 anos eu fiquei muito calvo, até que eu fiquei com o grau Com 30 7, anos, cara. 30 anos. Márcio, faixa etária, faixa etária. É indicado, você falou com 30, mas a gente pode ver jovens com 25, a partir de que idade começa essa calvície? Se é indicado fazer um implante novo ou esperar estagnar essa calvície para fazer implante? Como é que funciona isso? Tá. Roberto, é uma doença progressiva. 50% dos homens com mais de 50, com 50 anos ou mais, eles são acometidos pela doença. Certo. É importante, primeiro, avaliar o paciente, entender a necessidade dele e o que mais incomoda ele. Diagnosticada a alopecia androgenética e havendo indicação, a gente tem recebido cada vez pacientes mais jovens. Porque além de correção da calvície, a gente consegue, com o medicamento, estagnar a evolução da doença. Olha isso. Porque Então quer dizer que não necessariamente vai fazer um implante. Pode iniciar com medicamentoso e estagna. você pode Olha isso. pode iniciar com medicamentoso. É uma doença progressiva, como eu disse, mas existe um medicamento. Os fios caem pela ação de um hormônio, que é o DHT, no folículo sensível. Então isso é super importante dizer, Pode explicar para eles aí. porque não é todo folículo que é sensível. Então, primeiro, esse cabelo transplantado aqui, ele não cairá mais. Ele será retirado dessa região, colocado onde a calvície, onde a doença está bastante instalada, ele não cairá mais. Então, doutor, ele cairá? Não cairá. Os fios que estão aqui, eles continuarão caindo, os que não foram transplantados, mas se a gente tomar um medicamento, você consegue estagnar a doença. Você falou desse hormônio. Esse hormônio, ele age mais no central, S- né? Sim ou não? Sim, sim, É. na região frontal, terço Aqui médio, não, por coroa. isso que o cabelo é forte aqui nas laterais, porque o Sim, hormônio não age muito. porque não age, porque os receptores desses folículos ele não têm uma sensibilidade genética para esse hormônio. Então, o hormônio ele não consegue causar o processo de adoecimento do fio. Que é basicamente o processo é esse. O DHT ele acaba se conectando aos receptores desses folículos e ele, a cada ciclo de nascimento e queda, ele vai tornando o fio cada vez mais fino. Uhum. A gente chama de miniaturização do fio. Ele vai ficando cada vez mais fino, perdendo pigmentação, menor, até o momento que o folículo deixa de produzir o fio e E acabou. depois disso, então quer dizer, a medicação que ele vai tomar nesses 3 meses ou no pós depois, é para diminuir a produção desse hormônio também. Esse hormônio, há uma conversão desse hormônio, ele é um derivado da testosterona. Então, Hum. eh, tem uma enzima chamada 5-alfa-redutase que transforma a testosterona em DHT. O DHT se liga ao folículo e causa o processo de adoecimento. Se eu retirar esse DHT daqui, ele não vai agir no receptor do folículo, não vai evitar a progressão da doença. Então, esse medicamento, que é a dutasterida ou finasterida também, trabalha com a dutasterida, ele, impede a conversão, ele inibe alfa 5-alfa-redutase, que vai impedir a conversão de testosterona em DHT. O mecanismo é basicamente esse. O importante é saber que tomando os medicamentos adequadamente, você evita a progressão da doença. Em alguns casos muito específicos, por isso que é importante avaliar, Roberto, a gente não indica transplante a princípio. A gente faz o Medicamentoso. tratamento medicamentoso e o paciente sai satisfeito, Show. muitas vezes sem precisar fazer um investimento bem alto, que ele pode fazer em outro Vamos momento da vida dele. Você falou de medicamentoso, tá? Você trabalha com a du Dutasterida. a dutasterida. Por que não a finasterida, né? Porque alguns estudos da finasterida, como ela mexe com a testosterona, alguns falam aí que pode causar a impotência, a diminuição do libido e assim por diante.
mas parece que essa desculpa, Dutasterida. a, dus, a dutasterida, ela já é um trabalho. O máximo que acontece é a diminuição do volume de ejaculação. É isso mesmo? Ou não tem nada a ver? Não, então, Roberto, o Porque a que gente tem que falar, porque, sim, sim, porque sexo também no homem é saúde. sem dúvida, Isso. e isso é uma queixa, e eu sempre oriento os pacientes dos efeitos colaterais. Sim. São semelhantes os efeitos colaterais da Entendi. dutasterida quanto da finasterida, Entendi. eles são muito semelhantes. A gente pensa na questão dos estudos científicos, né, que mostram maior evidência no uso da dutasterida, no tratamento da alopecia androgenética, Entendi. associada ao minoxidil, tanto via Ah, oral o quanto minoxidil tópico. também, é verdade. Tanto via oral quanto tópico, tá? Então, nesse aspecto, eles são semelhantes. Existem os efeitos colaterais, mas a literatura aponta para aproximadamente 3% somente dos pacientes relatando Diminuição do libido. algum efeito colateral relacionado ao uso do medicamento. Show. Quando isso acontece, como eu te disse, eles têm meu telefone, eles me ligam, a gente agenda a consulta, e Tem eu, toda essa liberdade para falar, sim, doutor, seguinte, ó, cabelo em cima tá crescendo, embaixo não tá dando resultado, entendeu? É isso, total, total. entendeu? Mesmo porque isso de fato pode acontecer, a grande maioria não relata esses sintomas, Certo? não relata esses efeitos colaterais, mas eu já oriento e que sempre que isso acontece, eles me Show. ligam e a gente também trata isso. Caramba, Márcio, é muito assunto, cara, esse negócio de implante capilar, né, cara? Deixa eu te perguntar, a gente já tá chegando ao fim, né? A hora voa. O Ivan tá do outro lado lá, na parte técnica. Ivan, fica à vontade em falar quanto tempo falta, ou já venceu, entendeu? E você já me respondeu a faixa etária, você já me respondeu sobre a questão aí das clínicas, do cirurgia. Ah, visagismo. Eu vou lá com você, eu vou lá com você. Doutor, quero pôr cabelo, tô careca. Como é que eu vou ficar? Existe algum programa de computador que eu consigo ver isso? Você vai poder me mostrar, Roberto? O projeto é ficar assim. Existe isso? Roberto, Ah, o projeto é tentar tornar o mais natural possível. certo. Geralmente o meu projeto é pedir a foto do paciente, me mostra quando você tinha cabelo. Esse é o projeto. Ah, Eu posso usar a ele vai inteligência te puxar uma artificial. foto ali de Você vai puxar a com foto 12 anos, com 16 anos, e com a, 20 anos, vai. e a gente vai alinhar as expectativas. O Entendi. projeto ele é construído individualmente. Eu não faço uso da inteligência artificial para vender algo para ele que muitas vezes eu não serei capaz de dar. A linha do cabelo dele tem que ser respeitada, o formato do rosto dele. É realmente um planejamento individualizado. E Obviamente é possível usar, muitas clínicas usam, e alguns pacientes me pedem, eu uso, mas de um modo geral, a gente desenha ali junto, na frente do espelho, alinhando é o expectativa. formato da foto dele, cara. A foto dele. Tem pacientes, Quando ele era feliz, quando ele passava o gel no cabelo, quando ele penteava de lado, ou quando ele arrepiava o sem cabelo, dúvida. e aquilo sumiu. Você vai resgatar aquele cara da foto, Sim, o Giovanni, que daqui a pouco você vai sentar ali com certo? ele, o Giovanni, a linha do cabelo dele era bem alta, Certo. muito alta. Inclusive, e eu fazia questão de explicar, mas ele sabia disso. Explicar para ele o porquê estava alta. Por quê? Porque o fenótipo dele, a linha do cabelo dele gera alta, tanto nas fotos, como a musculatura dessa região frontal dele gera muito alta. Certo. Então, a gente colocou cabelo lá em cima, porque não dava para colocar cabelo em cima de músculo. Mas isso é comum? Não é comum. Mas Entendi. é o Giovanni. Então, se eu colocar numa inteligência artificial o rosto de Giovanni, ele teria cabelo onde não era para ter. Então, isso existe, mas o planejamento é individual e tentar trazer para o paciente algo mais natural possível, algo mais próximo do DNA dele. É, porque a gente conversou aqui, em algum momento ele se perdeu. Você vai resgatar aquele cara ali. É isso aí, Acabou, não tem. perfeito. De repente a inteligência artificial não vai resgatar aquele cara da foto da década de 90, entendeu? Como é que ele era, a felicidade dele e assim por diante. Caramba, mano. Márcio, me fala aí, aonde te encontrar no Instagram, porque o podcast acaba se tornando curto, é muita informação. E Uhum. você que tem as dúvidas, meninas, perguntem, tá? O Márcio vai responder, tá? Perguntem. Só não perguntem valores. Valores é pessoalmente, ou não, Valores eu passo pessoalmente. certo? Importante sempre, Roberto, que se a pessoa quiser fazer transplante capilar, o que eu sempre oriento, se a calvície incomoda, que procure diversos profissionais, ouça várias opiniões. Eu acho Olha isso, importante, é cara, olha isso. importantíssimo.
Mesmo porque, muitas vezes, o que eu falo aqui acaba não atendendo a algum paciente. É individualizado, procurem várias opiniões. O que a gente conversou é um pouquinho do universo do transplante capilar, Bem pouquinho. bem pouquinho, você já tem um pouco de informação, já tem um direcionamento. Então, na medida em que você busca outras informações, conhece, senta na frente do médico, você vai enriquecendo e tendo cada vez mais capacidade de formar sua própria opinião e conflitar, inclusive, com o que eu estou dizendo aqui. À medida que você vai formando sua própria opinião, você vai fazendo a escolha mais adequada para você, que não precisa necessariamente ser operar comigo, né? Mas eu sempre oriento, porque o que se encontra por aí? Uma consulta com um médico, mas não é o mesmo que te opera. Olha isso, cara, é verdade. É um cara da equipe dele. É o cara da equipe dele. Ele É um vai cara da aparecer equipe na dele. foto e no Instagram. Você muitas Olha, vezes. esse ele vai aparecer na foto, É, algo que você falou é importante, porque às vezes você vê ele lá na foto conversando com o rapaz lá, mas o rapaz estava dormindo sim. na hora da cirurgia, entendeu? Ou ele falou: "Não, vai ser o meu colega vai te operar, tal, mas a gente vai conversar depois". Sim, Conversar e tem muita gente séria no mercado, tem muitos médicos muito sérios, muitos profissionais sérios. Tem de tudo no mercado, né, Roberto? Não quero ser antiético, mas é sim, sim, importante sim. instrumentalizar as pessoas para que elas tenham o máximo de informações possíveis, Instrumentalizar as pessoas, meninos. para que elas possam fazer a escolha mais adequada possível, mais segura, né? Eu opero no Jardim, você tinha perguntado, eu não tinha Isso, falado, opera aí, na não, 9 de julho com a Lorena, fala mas aí. eu. Vamos não, o cara é chique, gente. Esse meu amigo, ele vai ao extremo, ele sai lá do Icaraí, da sala de emergência do Icaraí, É isso aí. para operar lá nos Jardins. Aonde é, ô Márcio? É, mas que você fala assim, quando você fala sair do cara aí, eu fico pensando, É, né, eu associo a periferia, né, isso, eu associo a as minhas raízes, isso. e de cara não tem muito a ver, mas é uma forma eu trabalho nessas regiões, Roberto, porque eu entendo que eu devolvo um pouco para a sociedade que ela me entregou. É Eu n bom, eu não paguei universidade, é bom ouvir isso, eu cara. devolvo. Obviamente eu sou remunerado por isso, é meu trabalho, Sim, eu acho legítimo isso, digno você receber, ser remunerado pelo seu trabalho e com relação a isso está tudo muito bem resolvido. Mas eu posso ser um recurso qualificado, atuando para pessoas, para uma população mais necessitada, uma população mais carente, que muitas é um vezes, compromisso que você tem com você, com certeza, eu tenho que devolver para a sociedade o que ela me entregou. Eu sempre fiz ensino público. é um compromisso que você tem com você. Então, assim, saindo então do Icaraí, indo para os Jardins, e eu posso entregar nos Jardins para todo o Aonde é público, a clínica? Fala a não rua tem aí. distinção. É na 9 de julho, Aham, com a Alameda Lorena, certo. mas me encontra no Instagram, dr.Márcio Sampaio, dr.Márcio Sampaio, no D de Instagram, dado, D de dado, dr.sampaio. ponto Márcio Sampaio. No Certo. Instagram tem também um link direto pelo WhatsApp, e nesse WhatsApp você fala diretamente comigo. Caramba. Roberto, não fala com a secretária. Não tenho secretária. Sou eu. Eu sento, eu converso, eu oriento, eu acompanho, eu ligo, eu faço pós-operatório indo na casa do paciente, preparo o café. O Giovanni sabe como é que é, tá aqui, né? Eu preparo o café que eu tô indo aí, a gente toma café, a gente. Antes de uma relação, obviamente, tem uma relação comercial, mas é uma relação de cuidado, de trabalho, diante de outro ser humano que tem sonhos e expectativas. Então, ele vai falar com outro ser humano, é importante, e o reconhece como ser humano. Importante dizer isso. Pós-operatório, não falei, é super tranquilo, tá? Isso, Sentado de 7, perdão, dorme semi-sentado, 45 graus, tem uma certo, poltroninha, 5 a 7 dias, certo. cuidado com a área. Eu passo as orientações muito específicas, né? Eu passo material, eu oriento, mas para te falar que depois, 3, 4 dias depois, você já consegue voltar às suas atividades Ele normalmente. pode voltar a colocar aquele boné que ele era viciado ou não? Pode depois de um tempo, em que a gente, Estraga o cabelo ou não, boné? geralmente a partir de 45 dias a gente já libera. Boné estraga o cabelo, acaba estragando, E aí você entendeu, trouxe uma cara? questão importante dos mitos, né. Aham. Boné não faz cair o cabelo, Não faz cair não cabelo. faz. A gente pode, obviamente, ter o boné ali aumentando umidade, facilitando o desenvolvimento de fungo, dermatite Sim. seborreica, e Uhum. isso pode atuar como um Que é a caspa. coadjuvante. Sim, que é a caspa, perdão. Tá, Pode atuar como um coadjuvante, tá. mas ele não é o fator responsável: "Ah, eu usei muito tempo o boné, por isso que eu fiquei careca", não. Ah, Você ficou careca por conta de uma doença progressiva que acomete 50% dos homens com mais de 50 anos. 50% dos homens. 50%. Comete muita gente. Você ficou careca por conta da alopecia androgenética. Ponto. Entendi. Você não ficou careca porque seu pai é careca. Não, você ficou careca, seu pai pode ter cabelo.
e você ser careca. Você ficou Então a careca, genética não necessariamente está envolvida nisso. tá totalmente envolvida, mas é multifatorial. Tá. Não é só do seu pai que você herda. Seu pai pode ter Sim, sim. cabelo. Eu falo por mim. O meu pai tinha aquela coroa de padre que eles falam, Sim, sim. padre. É, Eu não tenho isso. olha isso. A minha mãe tá com 83 anos, tá com o cabelo dela show, Olha não cai só. nada. Então, você falou, eu não herdei a genética do meu pai. Provavelmente eu herdei a genética da minha mãe. Perfeito. Isso Essa é multifatorial. e Então, outro mito, a água quente faz cair o cabelo. olha isso. Mito. Ah, eu tô muito estressado, meu cabelo caiu, é por isso que eu fiquei careca. É mito Nutrição, cai também. cabelo? Hum, cai cabelo, Cai cabelo, show. cai cabelo. Então isso aí não é mito, depende. Se tá Depende, mas desnutrido, não vai causar uma progressão de calvície a ponto dessas. Então, até é importante dizer, saíram estudos recentes mostrando que a tirzepatida, o monjauro, e essas cara, legal, Ozempic, legal. pô, faz cair cabelo? Não, ele não. Vai lá, Não, ele não faz cair cabelo. olha isso. O que faz cair cabelo é a perda rápida de peso, fatores ligados a nutrientes, Hum, proteína, consumo de nutrientes e outros fatores relacionados à alimentação e ao metabolismo relacionado à perda rápida de peso. Mas os medicamentos em si, certo. semaglutida, tirzepatida, eles não fazem cair cabelo, mas é comum a gente perceber pessoas que emagreceram rapidamente reclamarem de Porque perda de perderam nutrientes. porque perderam nutrientes. Nutrientes. Porque diminuir o consumo de proteínas. Então, quando isso se resolve, o consumo adequado de nutrientes e proteínas, e o tempo, eles voltam, esse folículo volta a desenvolver Olha o isso. fio. Pra gente terminar, só mais uma pergunta, Márcio. Você tocou nas canetas aí. Eu tô fazendo uso de caneta, eu posso fazer a cirurgia ou tenho que dar uma pausa na caneta para fazer a cirurgia? Por conta disso, Roberto, dessas questões muitos estudos estão saindo ainda, tem muitas questões É tudo nebulosas. novo, né, cara? É tudo muito O novo. cabelo é novo. Então a gente, geralmente eu peço para suspender 15 dias antes. Fechou. Porque o paciente ele precisa ter uma nutrição adequada, ele precisa. É uma cirurgia longa, uma cirurgia. Embora o risco seja mínimo, é um procedimento cirúrgico relativamente invasivo. Certo? Então, tem alguns medicamentos que. Aí depende especificamente da avaliação, mas tem alguns medicamentos que eu peço para suspender, inclusive a Tá bom. semaglutida ou tirzepatida também eu Certo. suspendo o uso previamente. Eu fiz quimioterapia, perdi o cabelo. Eu consigo fazer implante capilar? Se você tiver área doadora, sim. Ah, Se você tiver área doadora, mas eu sim. tenho que terminar a quimioterapia. Sem dúvida, Tá. sem dúvida. Por isso que a gente sempre avalia individualmente e presencialmente. Importante também dizer isso, a avaliação online, eu não trabalho com avaliação online. Entendi. Eu trabalho com avaliação presencial, olhando no olho, colocando o tricoscópio no couro cabeludo, Tricoscópio. explicando para o paciente o estágio da doença, a evolução, o pós-operatório, as dúvidas, as angústias. Show. E realmente fazendo uma indicação adequada, porque tem muitos casos, Roberto, que a gente não indica a cirurgia, indica o medicamento e tá tudo certo. Eu tive um acidente, tenho uma queimadura na região do couro cabeludo, perdi cabelo, não tá nascendo mais cabelo. Eu consigo fazer implante capilar? Consegue. Inclusive, nós aproveitamos algumas situações em alguns procedimentos cirúrgicos o paciente ele tem uma cicatriz no couro cabeludo e eu já faço o reparo e a cobertura dessa cicatriz. Tanto Olha é que na isso, cara. avaliação, Uhum. na minha anamnese, tem um item se o paciente tem cicatriz ou não e converso com ele sobre. E sugiro que a gente cubra e geralmente os pacientes aceitam, a gente acaba cobrindo. Show de bola, cara. Gente, não tem jeito. Tem que terminar, entendeu? Tem que terminar. Vocês viram, vocês ouviram e assistiram o Dr. Márcio Sampaio, médico, médico, médico com especialidade em cardiologia, emergencista e agora implante capilar, entendeu? Mas antes de tudo isso, humano, acolhimento humano, s- você viu que você vai ser atendido por um humano, não por uma IA ou por vídeo. Ele deixou bem claro. Eu vou te receber no meu consultório, a gente vai conversar das suas ansiedades, do que, do que, de- o que, o que te levou à depressão, talvez foi a estética, entendeu? Ele vai, o cara é tão humano que você vai buscar a sua foto que você gostava, quando você tinha cabelo e assim por diante. Eu vou te resgatar. O implante capilar tá aí,
A gente não está falando de um procedimento estético, e sim de um resgate de autoestima, de autoconfiança, de buscar um ser humano ali que se perdeu, que se deixou de se cuidar. Ao mesmo tempo que ele deixa de se cuidar, ele deixa de se alimentar adequadamente. E aí, junto com isso, vem a obesidade, vem as comorbidades. Por quê? Porque a autoestima, porque ele perdeu o cabelo, ele não se cuida mais. Entendeu? Márcio, obrigado. Obrigado por a gente iniciar o canal do Enfermeiro Roberto. E quando eu falo do canal Enfermeiro Roberto, meninos, não é um canal voltado à enfermagem. É um canal voltado à saúde, bem-estar, empreendedorismo. A gente vai falar sobre isso também. A enfermagem tem que ser empreendedora também. Você, do outro lado, que não é enfermeiro, tem que ser empreendedor. Então a gente vai convidar pessoas aqui que vai dar aula de empreendedorismo, entendeu? Que vai explicar para você que não é fácil. A vida não é fácil, tá? A gente vai ter que estudar igual o Márcio, que veio da periferia. Ter orgulho de falar isso, entendeu? Então, Márcio, obrigado por você ter vindo. Imagina, Roberto. Gostaria que você deixasse uma mensagem olhando para aquela câmera para todas as pessoas que estão te assistindo. Agradecer a sua esposa Letícia por cuidar de você, Sim, sim. entendeu? Por manter a manutenção, entendeu? Mandar uma mensagem aí para os seus filhos. É, você, você foi um pai exemplar. Você mostrou para os seus filhos que da mesma forma que você não conseguiu, a sua vida foi galgando Uhum. vitórias. Acho que você é uma referência para muitos que tá te assistindo, porque é uma história de vitimismo. O pessoal hoje em dia é vítima de tudo. A vida é difícil, a vida é aquilo, tal, e não é. Deixa uma mensagem pro pessoal. Fica à vontade. Roberto, obrigado, viu? Eu fiquei muito satisfeito mesmo, como eu te disse, rever um amigo, né? Fiquei muito feliz em te rever, muito obrigado. Estou realmente muito satisfeito e poder não estar falando só de transplante capilar, poder estar batendo esse papo com você. Sim. Muito obrigado. A mensagem que eu deixo para as pessoas, do ponto de vista da minha atuação e que eu posso colaborar com as pessoas sobre o tema que eu estou falando, que se reaproximem de si. Se a calvície ou qualquer uma outra situação te incomoda, você tem que se reaproximar. Porque as coisas podem mudar de uma hora para outra. Eu recebi meu consultório, Roberto, tantos homens, alvos recém-divorciados. Eles vão recomeçar e eles precisam recomeçar, e eles têm que recomeçar. Mas você não precisa esperar essa situação para você ficar bem. E ótimo que essa situação, em algum grau, fez você olhar para você, despertar. Ele precisa recomeçar, ele vai precisar olhar para si. Isso aconteceu em algum grau comigo também. Eu havia me distanciado e de repente eu estava separado e calvo e com tantas coisas e eu percebi, vou retomar o que eu já disse que isso é importante para mim. Eu cuidava de tudo e de todos, mas eu não cuidava de mim. Então a mensagem é: cuide de você, não se distancie de si. Isso é importante. Para os meus filhos, eu tenho um aqui e dois lá. Esses dois de lá, logo, logo voltarão. Um beijo. É uma questão de tempo, eu sei disso. Tá tudo certinho. Um abraço para minha família e vou fechar para minha esposa, uma querida, um Porto Seguro, uma batalhadora, né? Ela deu uma sorte de pegar esse cara com cabelo. É, e é isso. Para as pessoas, independente da calvície ou não, independentemente da calvície ou não, não se distancie de si. Porque geralmente nós homens nos distanciamos, Sim, Roberto. sim, Isso é um sim, sim, movimento sim, recente, sim, Roberto. sim. Nos distanciamos. E não é uma questão de gênero. As mulheres, de um modo geral, comparativamente aos homens, elas não se distanciam. Não vou generalizar, mas os homens sim. Sim. Então não se distancie e eu estou à disposição para quem quiser voltar a ter cabelo. Cara, obrigado mais uma vez. Gente, não se distancie de vocês, tá bom? Homens. Esses caras me aloparam. Esse cara me aloprou, tá? Por quê? Porque eu me cuido sim, eu aliso o cabelo, eu faço limpeza de pele, mostrei uma foto eu com as máscaras, ela falou: "Meu, você tá foda, cara". Mas é isso, a gente não pode esquecer da gente, Marcelo, Sim, entendeu? certíssimo. A gente tem que cuidar da nossa saúde interna, da nossa saúde espiritual, da nossa saúde emocional, da nossa saúde do corpo, da pele, do cabelo. A gente não pode, cara. Você você é um representante da saúde, Sim, você tem que vender saúde. sim, O seu marketing é você. sim. Cara, obrigado mais uma vez, Imagina, cara. Roberto. E, ó, vou te convidar. A casa tá aberta para você. Obrigado, Roberto. Seja bem-vindo. Quando você quiser vir, você vem. Tem um tema que eu gostaria de desenvolver com você sobre cuidados paliativos e luto.
Bacana. Esse é voltado para o pessoal da saúde, Sim, para aprender a conhecer, a respeitar esse momento de luto sim. das pessoas, dos acompanhantes, ou até do próprio profissional, entendeu? E como você é mestre nisso, é doutor nisso, fica o convite aí, tá bom, Obrigado, irmão? viu, Roberto? Obrigado mais uma vez. Sobre essa questão de luto e cuidados paliativos, só para deixar uma. Molhar a boca deles? É, só para molhar a boca e. É, muito mais importante do que também lidar com o luto é entender que a morte ela faz parte da vida, assim como o nascimento. Eu não estou romantizando a morte, Sim, mas ela faz parte da vida. A morte ela pertence à vida, assim como o nascimento. O caminhar está tanto em levantar os pés quanto em pousá-lo ao chão. Essa é uma frase que está no livro de Elizabeth Kubler-Ross, uma psiquiatra norte-americana, que identificou em pacientes moribundos as fases do luto. E ela escreveu isso em um livro chamado Sobre a Morte e o Morrer. E lá tem essa frase de Tagore, em Pássaros Errantes, que ele fala que a morte pertence à vida, assim como o nascimento. Né? O caminhar está até levantar os pés quanto pousá-lo ao chão. E é verdade. E ela foi acompanhando pacientes em fase final de vida e ela percebeu algo comum entre eles. Serei rápido, tá? Breve, já estou acabando. Que eles, de formas diferentes, mas todos, quando tinham um diagnóstico de uma doença ameaçadora às suas vidas, eles tinham inicialmente o choque. Eles tinham raiva, negação. negação, barganha, e essas fases elas oscilavam entre si. Então, em algum grau, no final das contas, a grande maioria, mas não todos, é importante falar disso, e no Uhum, podcast eu vou falar de sim, como morreu associando as fases do luto o ator daquele filme Ghost, ele teve câncer de certo. pâncreas e um ano fulminante, e ele não chegou na aceitação, ele ficou numa fase de negação, muito sofrimento. Então, a morte, ela faz parte da vida, e não é romantizar e falar sobre ela, mas na medida em que nós falamos sobre ela e entendemos que nós temos um tempo e a gente se relaciona melhor com as pessoas e a gente aceita melhor as coisas. Olha isso. Então, falar sobre morte, Roberto, e já finalizando, é falar sobre vida. Sim, como você viveu e como você e que história você deixou. Exatamente. E hoje, você sabe que você pode morrer amanhã? Que história Pode. você Então deixou. hoje você vai abraçar sua E que mãe. história você deixou. E depois de amanhã você vai abraçar ela também diferente. Isso. Você sempre vai se despedir das pessoas de uma forma diferente, porque você sabe que seu tempo aqui vai acabar. E eu não estou romantizando Cara, morte. você não tá, não Eu tá. estou colocando ela na vida. Sim. E quando você coloca ela na vida, você vive diferente, não é? Bom, é isso. Sentiram, né? Sentiram do que vem pela frente aí. Agradecer de novo ao grupo Magnus, ao Evandro Magnus, o responsável pelo grupo, por acreditar nesse projeto, entendeu? É, você que quer acompanhar o Roberto Enfermeiro, vai ter que se inscrever no canal, porque vai vir conteúdo pra caramba pra vocês. Vai vir gente com respeito mesmo, né? Com conteúdo, com respeito, com história, porque o que a gente mais encontra são pessoas rasas hoje em dia. E eu vou trazer pra vocês pessoas com conteúdo, humildes, com histórias que vier, todos praticamente veio do mesmo lado que você está, entendeu? E agradecer de novo ao Magnus, ao grupo Magnus e ao Ivan que tá aí do outro lado aí, controlando a parte técnica. E se inscrevam, ok? Até mais, fiquem com Deus.